O apóstolo Pedro, na cidade de Jope, revelou da parte de Deus uma verdadeira guinada, mudança do evangelho em direção aos gentios. Quando o apóstolo João escreveu o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, porque tinha sido preso em Éfeso. Ele estava pastoreando assim em termos, como líder reconhecido na igreja de Éfeso. O evangelho cresceu em Éfeso e em toda a Ásia Menor a ponto de incomodar o mundo todo. O evangelho entre os gentios. O evangelho entre os judeus ficou estagnado, os judeus foram perseguidos, morreram muitos no ano 70, e aquele modelo da igreja em Jerusalém acabou, não existe mais. A igreja dos gentios, o modelo que o apóstolo Paulo ensinou, e ele também aprendeu, era um resultado de circunstâncias, Deus dirigindo as circunstâncias. Não era um plano da cabeça de Paulo, era Deus dirigindo as circunstâncias, e assim a igreja se desenvolveu naquele modelo. Muito tempo depois veio o Calvino, estabelecendo um novo modelo. Outros reformadores levantaram mensagens, doutrinas, ênfases missionárias, mas não necessariamente o modelo. O Calvino foi o grande modelador das igrejas que existem em nosso tempo ainda. Mas Deus levantou o apóstolo Paulo para ser o engenheiro, o arquiteto daquele modelo de igreja que deu certo entre os gentios. No entanto, foi o Pedro o primeiro que Deus usou para levar o evangelho para os gentios, digamos assim, como líder, porque na verdade o evangelho já chegou aos gentios através da própria morte de Jesus, porque naquela festa da Páscoa tinha muitos estrangeiros ali que receberam a mensagem. Logo a seguir, naquela outra festa do Pentecostes, havia ali gente do mundo todo e certamente receberam a palavra de Deus e levaram para seus lugares, inclusive para Roma. O apóstolo Paulo faz referência na sua carta aos Romanos a muitos cristãos que já funcionavam em igrejas nas casas na cidade de Roma antes de um grande líder chegar lá. Em Antioquia, na Síria, hoje cidade de Alepo, começou aquele movimento missionário. No entanto, antes ainda, foi o apóstolo Pedro que Deus usou para começar a levar o evangelho para os gentios. Até então, isso foi antes de Paulo se converter. O Pedro, usado pelo Senhor, foi fazer uma volta, um giro pela Judéia e foi a algumas cidades. Ele foi chamado, na verdade, para ir para aqueles lugares lá. Por exemplo, a cidade de Jope, onde morava aquela discípula chamada Tabita, que morreu e ressuscitou. Ali perto, na cidade de Cesareia, é uma cidade que não tem tradição no Antigo Testamento. A Cesareia era nova, veio com o Império Romano. O nome dela é homenagem ao imperador César. E na cidade de Cesareia morava um centurião chamado Cornélio. Como a cidade de Cesareia ficava relativamente perto de Jope, ele ouviu que Pedro estava lá. Sabendo da fama de Pedro, que Deus já tinha usado grandemente em Jerusalém, o Cornélio mandou chamar o Pedro. E o Pedro foi, mas antes de ir, Deus o preveniu. Isso é muito interessante. Deus alerta os seus servos antes que as coisas aconteçam. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na minha vida, os grandes acontecimentos mais significativos, todos foram precedidos de revelação. Praticamente nenhum deles foi surpresa para mim, porque Deus já tinha
avisado. Quando um cristão vai partir, normalmente Deus o avisa da sua partida. Deus tem interesse em nos avisar porque Ele nos ama. E Ele avisou o Pedro que seria uma guinada muito forte e que o Pedro estivesse preparado. Para começar, foi uma visão terrível, tremenda, quando Pedro aguardava a hora do almoço, subiu ao terraço e teve aquela visão muito clara, aquele grande lençol que baixava dos céus pelas 4 pontas, cheio de animais imundos, e o Senhor dizendo: Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca comi animal imundo, não vai ser agora que eu vou comer. Pedro, ao que Deus purificou, não consideres imundo, Pedro. E aquilo se repetiu. Pedro discutiu e Deus insistiu. Pedro rebateu. Deus continuou, até que a visão foi embora. E o Pedro ficou pensando no significado daquela visão, até que Deus lhe deu um entendimento. No dia seguinte, bateram à sua porta, ali em Jope, onde ele estava hospedado, aqueles enviados do Cornélio, e o Pedro então entendeu: não considerar imundo, comum, qualquer pessoa. Deus ama a todos. O evangelho não é só para judeus, é para gentios também. O Pedro entrou na casa do Cornélio, o Espírito desceu, o poder de Deus operou, todos ali se converteram. Foi um mover do Espírito, confirmando que Deus ama também os gentios. A partir dali, muita coisa aconteceu. Na igreja de Antioquia, os que foram pregando foram só para os judeus, mas acontece que muitos gentios se converteram e a igreja começou com gentios também, e dali por diante ninguém mais segurou o evangelho só para os judeus, se espalhou. Isso tem para nós uma aplicação muito importante. Minha irmã, não considere ninguém comum. Deus ama a todos. Você não faça restrição contra outras igrejas. Deus salva pessoas lá no Espiritismo. Eu conheci pessoa que tomou a decisão pelo Senhor lá dentro do Espiritismo. Deus ama aquelas pessoas lá também. Dentro do catolicismo, quantos têm se convertido lá? Deus ama aquela gente também. Não estranhe, portanto, quando Deus enviar você para um lugar de homossexuais, um lugar de traficantes, prostitutas. Deus ama todos esses, e o evangelho é exatamente para todos, não só para alguns escolhidos. O evangelho é para todos, tem que ser pregado para todos. E naquela situação de Pedro, houve uma guinada completa, um ponto de inflexão total. O evangelho, que era só para os judeus, começou a ser espalhado para os gentios também, porque Deus ama a esses todos. Você não se restrinja, não pense que Deus é Deus só da sua igrejinha, não. Deus é Deus do reino dele todo. Ele ama toda a humanidade, aqueles que estão longe da igreja, longe do evangelho, em outras religiões. Deus ama a todos. Comece a entender isso para você não começar a fazer restrições sectaristas. Aquele que pratica o sectarismo, ou seja, quer estar separado, você faz parte de um grupo que é o mais certo, a única denominação verdadeira. Isso é pecado contra Deus, e quem dissemina esse pensamento de sectarismo vai para o inferno. É o que a Bíblia nos diz em Gálatas 5, 19 a 22. Vai para o inferno, não vai ter salvação. Qualquer líder que dissemina essa ideia de que a sua igreja é melhor do que as outras, é a única certa, que só ali é o povo de Deus. Cuidado com esse pensamento sectarista. O evangelho é para todos. Desde aquela época de Jope, com o apóstolo Pedro, Deus mostrou que ele ama a todos. Não despreze ninguém. Quando você menos esperar, Deus vai fazer uma pessoa se converter na sua frente, de um ambiente ou de uma origem totalmente condenável, e você vai ter até nojo de chegar perto dessa pessoa. Mas não tenha não. Troque esse nojo pelo amor, porque o Senhor nos manda amar a todos e levar a palavra para todos, e você vai ver coisas tremendas
que nunca se imaginou vão acontecer, porque Deus ama a todos. Nós estamos nos últimos dias antes da volta de Jesus e o Senhor vai salvar muita gente que você nunca pensou que fosse salva. Comece a abrir o seu pensamento também e nada de ficar trancado em 4 paredes de igreja. Não pense que Deus é o Deus só dali das 4 paredes da sua igrejinha, não. Cuidado, meu irmão, minha irmã, abra o pensamento e comece a olhar os outros e orar pelos outros e levar a palavra para os outros e amar os outros, porque Deus quer o evangelho para os outros também. Web Rádio Ramá. Só Jesus.